Anunnaki, Keperu Anunnaki, Kokabu Empet, Anunnaki. Olá, sou Francis Valad. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 67, o Código de Thoth, o som que cria a realidade. Neste episódio, não vamos falar de símbolos secretos, nem de pirâmides, nem de profecias esquecidas em papiros. Hoje, vamos direto à origem, ao primeiro movimento, aquilo que existia antes mesmo do tempo começar a contar. Vamos falar do som, mas não do som que se ouve, e sim do som que cria, porque tudo o que existe já foi vibração, já foi frequência, já foi impulso invisível esperando forma. E se Thoth estivesse entre nós, não falaria sobre o que você vê, falaria sobre o que você não percebe, mas que rege tudo. Esse episódio não é sobre deuses antigos, é sobre a arquitetura que os próprios deuses usaram para formar mundos, para criar corpos, para moldar consciências. Hoje, vamos revelar o que Jesus estudou em silêncio, o que Tesla descobriu e escondeu, o que a ciência moderna intui, mas ainda não tem coragem de admitir. Existe uma linguagem que não é falada, mas é emitida, transmitida, escutada por tudo que vibra. Ela não pertence a nenhuma cultura, não está registrada em nenhum livro, mas está ativa em tudo o que pulsa, em tudo o que se organiza, em tudo o que é real. Vamos chamar essa linguagem de Zur, o som que forma, o som que instrui a matéria, o som que antecede a luz. Neste episódio, vamos entender por que o verbo foi o princípio e por que quem controla a frequência controla a forma. Vamos abrir a escuta, não dos ouvidos, mas do campo, porque o que você vai ouvir agora não é um segredo, é uma lembrança que o tempo tentou apagar, mas que a alma nunca esqueceu. Capítulo 1. O mistério antes da luz. Antes da imagem, antes da forma, antes da própria luz, houve som. Mas não era som como conhecemos. Não era fala, não era ruído. Era vibração pura, direcionada, consciente. Era um impulso ordenado. Um movimento que não dependia de matéria. Um código invisível que modelava o invisível. O universo não nasceu do clarão, nasceu do ritmo, nasceu da frequência. A luz que tanto exaltamos é apenas reflexo de algo anterior, algo que permanece intocado, mas nunca ausente. Essa origem foi registrada por culturas antigas, mas com nomes diferentes. Para os hindus era o Om, para os egípcios o som primordial do néter, para os hebreus o verbo que estava com Deus. Para Thoth era o código que dá forma ao caos. Esse código não é pronunciado com a boca, não pertence a nenhum idioma, não se traduz com palavras, porque não é fonético, é vibracional. Trata-se de uma estrutura, uma organização de pulsos, uma arquitetura feita de som antes mesmo de qualquer substância. Por isso, Thoth não escreveu apenas leis. Ele deixou frequências codificadas em formas, geometrias que ressoam com algo que a mente não entende, mas a alma reconhece. A ciência moderna toca nisso com timidez. Fala de vibração, de campos sutis, de ressonância, mas ainda não teve coragem de admitir que o som cria, que a matéria só aparece quando a frequência correta se manifesta. Tudo que existe responde ao som, tudo que vive vibra, e tudo que vibra obedece a um ritmo primordial. O universo não é feito de coisas, é feito de padrões, e os padrões vêm do som. Este é o ponto cego da história. A humanidade foi treinada para ver, mas não para ouvir, e por isso enxerga o mundo sem entender o que o sustenta. Neste capítulo, abrimos a primeira fissura, porque a luz que todos reverenciam
é só a consequência. O verdadeiro começo é o som que ninguém escuta, mas que está em tudo, chamando por quem ainda sabe sentir. Capítulo 2. A linguagem que não se fala. A maioria das pessoas acredita que linguagem é feita de palavras, de sílabas, de letras, de frases que precisam ser entendidas com lógica, mas essa é só a camada superficial, a superfície domesticada da comunicação. Existe uma linguagem anterior à fala, anterior à escrita, anterior à própria humanidade, uma linguagem que não precisa de vocabulário, porque fala direto com o corpo, com o campo, com a estrutura da realidade. Essa linguagem é feita de som, mas não de som articulado, e sim de frequência organizada. Toth a conhecia e dizia que quem aprende a vibrar corretamente consegue alterar a matéria, curar o corpo, acessar dimensões invisíveis. Não é metáfora, é engenharia sutil. Você não escuta com os ouvidos, você escuta com o campo, com a pele, com a parte invisível da tua consciência. Essa linguagem não é falada, ela é emitida, e tudo o que é vivo responde a ela. É por isso que certas músicas mexem com a alma, que certos sons curam, e que certas palavras, mesmo sem sentido, arrepiam. Não é o conteúdo da frase, é a frequência por trás da emissão. Antigos mestres sabiam disso. Por isso, entoavam mantras. Por isso, os rituais eram cantados. Por isso, as orações tinham ritmo. Era a vibração que importava, não a tradução. A ciência atual chama isso de entonação, de timbre, de ressonância. Mas Toth ia além. Dizia que essa linguagem vibracional era a base do universo. Chamava isso de Zur, a linguagem que forma, o som que instrui, o padrão que constrói. Zur não é falado, é emanado, e por isso não pode ser ensinado. Só pode ser redescoberto. Dentro do corpo, dentro da memória celular, dentro do silêncio certo. Mas o mundo moderno ensina o contrário. Enche o ambiente de ruído, polui a frequência, acostuma a mente ao caos. Tudo para que ninguém mais escute o que não se fala. Por isso é tão difícil perceber o campo. Por isso a intuição parece falhar. Por isso a realidade se tornou densa, pesada, ruidosa. Não é só o som que está errado, é a frequência que foi desviada. Neste capítulo, entendemos que a verdadeira linguagem do universo não se lê, não se traduz, não se repete. Ela se sente, se emite, se alinha, e quem aprende a emitir não precisa convencer, porque a realidade se dobra à vibração correta. É essa a linguagem dos deuses. É essa a fala de Toth. É essa a palavra perdida que ainda pode ser reencontrada. Capítulo 3. Zur, o código que forma. Nem toda vibração é aleatória, nem todo som é ruído. Existem frequências que organizam, que moldam, que criam. Os antigos sabiam disso, mas não chamavam de ciência, chamavam de sabedoria. Toth registrou esse conhecimento com um nome, Zur. O código que forma não era uma palavra comum. Era um som símbolo, um termo que carrega em si a própria função. Zur não descreve, Zur faz. Ele é o nome de um conjunto de frequências, 12 tons fundamentais, cada um com uma geometria associada, cada geometria com uma função no universo. Juntos, esses tons formam a base de tudo, tudo que é estável, tudo que é vivo, tudo que é coerente. Esses tons não pertencem a nenhuma cultura. Estão presentes em mantras, em cânticos tribais, em orações antigas, em hinos esquecidos, mas ninguém os reconhece, porque foram camuflados, rompidos, deturpados. A humanidade perdeu o afinador. E hoje vive desafinada. Quando um tom de Zur é emitido com intenção limpa,
algo se reorganiza no campo. A doença desacelera, a mente silencia, o corpo realinha, porque Zour não é linguagem para o intelecto. É código para a matéria. Tesla sabia disso. Usava vibrações em suas invenções. Falava sobre frequência como chave do universo, mas nunca revelou os tons. Talvez por segurança, talvez por obediência, talvez por medo. Jesus também aprendeu partes do Zour, nos anos ocultos, longe das multidões, longe dos registros oficiais. Foi isso que ele usou para curar, para acalmar o mar, para multiplicar o que não podia ser multiplicado. Não era milagre, era alinhamento. E o alinhamento vinha da frequência, do som certo, emitido na hora certa, com o campo certo. Zour é isso, a matemática sutil da realidade, a programação sonora da existência. Mas hoje, vivemos sob outra frequência. A música popular foi rebaixada. O tom padrão foi alterado. O ruído se tornou norma. E Zour foi enterrado, mas não está morto. Está apenas esperando ser reencontrado. E quando for, o mundo volta a escutar o Criador. Não o Criador de fora, mas o que pulsa dentro e que nunca parou de emitir. Neste capítulo, a revelação é simples. A realidade não é sólida, ela é sonora. E quem aprende os tons de Zour não precisa mais pedir. Cria. Capítulo 4. Jesus, o aprendiz de vibração. Muito se fala sobre os milagres. Transformar água em vinho, andar sobre as águas, curar com um toque, ressuscitar os mortos. Pouco se fala sobre o processo, sobre os anos ausentes, sobre os aprendizados que não estão nos evangelhos. O que Jesus fez em sua juventude? Com quem aprendeu? O que estudou? O que ouviu? Que ninguém mais escutava? A resposta pode estar fora dos templos e mais próxima dos campos vibracionais. Relatos apócrifos indicam uma jornada silenciosa, viagens ao Egito, passagens pela Índia, encontros com mestres do som, homens que não ensinavam doutrina, mas vibração. Foi lá que ele teria tido contato com os princípios de Zour, com os tons primordiais, com o som que não se fala, mas que transforma. Jesus não usava palavras mágicas, usava entonação, intenção, presença vibracional. Era isso que movia a matéria, não o dogma, mas a frequência. O que chamaram de milagre foi apenas sintonia. Sintonia com o campo, com o corpo, com a origem. Quando acalmou o mar, não ordenou com gritos, emitiu a vibração exata e o mar respondeu. Quando curava os cegos, não invocava fórmulas, apenas se alinhava e a visão voltava. O corpo não resiste à harmonia. A matéria obedece ao som certo e a alma reconhece quem vibra na verdade. Jesus sabia que o verbo era criador, mas não falava disso como poesia, falava como tecnologia espiritual, e por isso foi temido, não pelo discurso, mas pelo campo que emitia, pelo que representava, pelo que sabia fazer sem precisar provar. Aqueles que o perseguiam não temiam suas palavras, temiam sua frequência, temiam que as massas aprendessem que a realidade pode ser reorganizada com o som certo. E esse som não passa pela língua, passa pelo ser. Neste capítulo, desmascaramos o mito do milagre, porque Jesus não era um mágico, era um emissor, um canal afinado com Zour. E sua missão não era mostrar poder, era lembrar à humanidade que a palavra mais poderosa é a que não se ouve, é a que se vibra. Capítulo 5. Tesla e o Círculo de Fogo. Nikola Tesla não era apenas um inventor, era um infiltrado, um emissário silencioso da frequência esquecida.
Seus aparelhos não apenas funcionavam, respondiam ao campo, captavam o invisível, manipulavam o éter. Tesla dizia, com todas as letras: se você quer entender o universo, pense em energia, frequência e vibração. Mas ninguém ouviu, ou melhor, alguns ouviram demais, e trataram de silenciá-lo, porque Tesla descobriu que o espaço não está vazio. Ele é cheio de energia latente, cheio de informação, cheio de código. E mais que isso, essa energia pode ser acessada, direcionada, modulada, não com cabos, mas com frequência. Tesla sabia que determinadas vibrações podiam gerar efeitos físicos, deslocar objetos, alterar campos gravitacionais, induzir estados mentais, desativar doenças, despertar sentidos. O que ele nunca disse claramente é que essas vibrações vinham de um padrão mais antigo, de algo que ele mesmo dizia acessar em visões. Durante os momentos em que sua mente se conectava com uma fonte externa, um campo que não era dele, mas que usava seu corpo como canal. Alguns documentos sugerem que Tesla mantinha cadernos com esquemas baseados em tons específicos, correspondentes a formas geométricas. A mesma lógica deixada por Toth Zur, com roupagem moderna, mas Tesla foi sabotado, ridicularizado, isolado, empurrado para os bastidores da história, porque o que ele trazia não era só ciência, era ameaça aos impérios da energia, às estruturas do controle, às torres do lucro. Ele sonhava com um mundo onde a energia seria livre, onde as máquinas vibrariam em harmonia com a natureza, onde os corpos seriam curados sem corte, onde os pensamentos seriam claros, porque o campo estaria limpo, mas não deixaram. E o que se conheceu dele foi só a sombra. Neste capítulo, entendemos por que Tesla foi tão perigoso. Ele não estava apenas criando, estava redescobrindo, reacessando um código antigo, transformando o Zur em tecnologia, tornando audível o que era sagrado, tornando possível o que o sistema sempre escondeu. Capítulo 6. As frequências que curam. Nem todo som é música, e nem toda música cura, mas algumas frequências têm efeito direto no corpo, no campo, na alma. Frequências que não precisam de letra, não precisam de melodia, apenas de presença coerente. Toth ensinava que o corpo humano é um instrumento feito para vibrar, para ressoar com o universo, para ajustar e ser ajustado. Zur trazia tons específicos para isso, tons que não apenas organizam a matéria, mas a restauram, porque tudo o que adoece, adoece primeiro na frequência, depois na célula, depois na carne, e da mesma forma tudo que cura começa na frequência também. Esse é o princípio que os antigos usavam. Nos cânticos dos monges, nos toques dos xamãs, nos mantras dos sábios, eles não estavam apenas orando, estavam reprogramando o campo. Hoje, a ciência começa a alcançar essa borda. Fala em somoterapia, em frequências binaurais, em sons isocrônicos, mas tudo isso ainda é tímido, porque falta o elemento principal, intenção. O tom certo, com intenção alinhada, cura. O tom certo, sem consciência, vira só ruído. A medicina moderna combate sintomas, mas ignora o campo. Ignora que uma única frequência coerente pode fazer o corpo lembrar como se organiza. Não é mágica, é memória. O corpo não esqueceu como se curar. Ele apenas está desconectado do tom. Esse tom não está na farmácia, não está no bisturi, está no silêncio certo, na emissão certa, na vibração certa. E cada parte do corpo responde a uma frequência específica. Toth dizia: quando um órgão adoece, é porque perdeu sua nota original, e a cura verdadeira é devolvê-la. Mas isso assusta, porque não pode ser vendido,
não pode ser patenteado, não pode ser controlado. Neste capítulo, compreendemos o motivo do esquecimento. A cura vibracional é simples demais e poderosa demais. Ela devolve ao indivíduo o controle do seu próprio campo, a soberania sobre sua própria frequência. E isso não interessa a quem lucra com a doença. As verdadeiras chaves de cura não foram perdidas, foram silenciadas, mas ainda vibram. No canto certo, no tom certo, esperando o corpo lembrar como se afinar. Capítulo 7, Simática e o testemunho das formas. Existe um experimento simples. Coloque areia sobre uma placa metálica. Emita uma frequência sonora sob ela e observe. A areia se organiza, cria desenhos, geometrias perfeitas, mandalas vivas. Mude a frequência e a forma muda. Mude de novo e um novo padrão aparece. Isso é simática. A ciência que mostra o que os antigos já sabiam. O som molda a matéria, não simbolicamente, fisicamente. Não é teoria, é observação direta. É prova visível de que o som carrega instruções. O universo inteiro é feito disso. Partículas que obedecem a padrões vibracionais, formas que só existem porque há um campo determinando sua estrutura. E esses campos são campos de som, mas não o som que ouvimos com os ouvidos. O som que organiza no invisível, o som de Zur. Cada frequência emitida gera uma forma correspondente, uma assinatura, um molde. E se você entende isso, você entende tudo. Por que os templos antigos tinham acústica sagrada? Porque os cânticos ressoavam em cúpulas geométricas? Porque os sinos eram calibrados? Porque certas palavras têm efeito sobre a água, sobre o corpo, sobre o comportamento. A simática é o espelho do código de Thoth. O que ele ensinava em tabuletas, a ciência moderna confirma com placas e areia. Mas essa ciência ainda está engatinhando. Ignora que as formas criadas pela frequência não são apenas belas, são funcionais. São padrões de vida, arquétipos, modelos para o crescimento celular, para o equilíbrio orgânico, para a harmonia entre mente e corpo. Thoth dizia: a forma é filha do som, e a simática prova, sem misticismo, sem religião, sem alegoria. Um som certo gera uma forma ordenada. Um som caótico gera distorção. E a humanidade está cercada de sons caóticos, frequências baixas, desalinhadas, projetadas para confundir o campo, desprogramar o corpo, distorcer a forma. Neste capítulo, não há espaço para dúvida. A realidade que você vive é resposta direta da frequência que você emite e da frequência que você consome. O som não é inocente e a forma não é aleatória. Tudo vibra, tudo ressoa, tudo responde. E quem entende isso sai da condição de espectador e volta a ser emissor. Capítulo 8. A fala dos deuses. Os antigos diziam que os deuses falavam, mas não como nós, não com frases, não com idiomas. Eles emitiam sons, sons que criavam forma, sons que programavam, sons que reconfiguravam a realidade ao serem ouvidos. Era uma fala multidimensional, emitida em várias camadas ao mesmo tempo, frequência sobre frequência, ressonância sobre ressonância. E quem ouvia não apenas entendia, transformava-se. Esses sons não pediam obediência, criavam adesão, porque atuavam direto no campo, no corpo, na alma. Thoth conhecia essa fala, não como lenda, mas como estrutura, como tecnologia espiritual. Ele dizia que a linguagem dos deuses era uma emissão pura, sem ruído, sem distorção, sem vaidade.
Por isso os rituais antigos buscavam mais do que palavras corretas. Buscavam a entonação perfeita, a geometria vocal, o tom que ativava estruturas sutis do ser. Quando os antigos cantavam para as estrelas, não era poesia, era emissão. Quando entoavam nomes sagrados, não era idolatria, era engenharia vibracional. Cada sílaba tinha função, cada som abria um canal, cada respiração fazia parte da arquitetura da criação. Essa é a fala esquecida, a fala que não descreve, mas modela. Ela sobrevive fragmentada, em salmos, em orações antigas, em línguas tribais, em cantos que ninguém entende, mas que fazem o corpo reagir. O corpo sabe, mesmo quando a mente desacredita, porque o campo reconhece o que vem da fonte. Mas os que controlam o mundo moderno temem essa fala. Não os assusta a religião. Assusta quem aprende a vibrar corretamente. Assusta quem para de repetir e começa a emitir. Por isso as línguas antigas foram apagadas. Por isso os alfabetos sagrados foram substituídos. Por isso os sons puros foram trocados por ruído. Porque quem aprende a emitir como os deuses não obedece mais aos homens. Neste capítulo, entendemos o que foi silenciado. A linguagem original não é sobre informação, é sobre transformação. E a fala dos deuses ainda ecoa, escondida em vozes esquecidas, esperando que alguém vibre de novo em verdade. Capítulo 9. O som da prisão. Se o som pode curar, ele também pode aprisionar. Essa é a parte que ninguém quer admitir, porque exige responsabilidade e expõe o que foi feito com a humanidade. A mesma frequência que organiza também pode desorganizar. A mesma vibração que eleva também pode confundir. O som é uma faca, e quem o controla, corta como quiser. Vivemos cercados por sons errados, frequências sintéticas, ritmos quebrados, notas dissonantes, música industrializada, propagandas com tons subliminares, sons urbanos que vibram em desacordo com o campo humano. E o corpo sente, mas não entende, porque não foi ensinado a escutar o que não é audível. A mente se agita, o sono se fragmenta, a intuição se cala, o corpo adoece. Tudo isso lentamente, sem dor imediata, sem sangue, mas com uma consequência profunda. A desconexão vibracional. Esse som programado está em todo lugar, no tom das sirenes, na frequência da música pop, na afinação dos instrumentos, na trilha das redes sociais, tudo calibrado para afastar do silêncio, afastar do centro, afastar da origem. A nota padrão dos instrumentos foi alterada. Antes, 432 Hz. Hoje, 440 Hz. Uma mudança sutil, mas suficiente para criar dissonância interna. O corpo já não vibra com o mundo. E o espírito já não vibra com o corpo. Tudo isso é proposital, porque quem escuta corretamente, escapa. E quem escapa, não se submete. Os antigos usavam o som como ponte. Hoje, ele é usado como cerca. O som virou prisão. E a cela é invisível, mas você a sente. Quando a música te agita, em vez de te alinhar. Quando o ruído te distrai, em vez de te acalmar. Quando o barulho do mundo te impede de ouvir tua própria frequência. Neste capítulo, entendemos que a verdadeira prisão não foi feita com grades, foi feita com ondas. E a única saída é reconectar com o som que ainda está em ti. O som puro, antes da programação, antes do ruído, antes da queda, o som do teu campo original. Capítulo 10. Redescobrindo o verbo perdido. Tudo começa com o verbo, mas não o verbo das gramáticas, não o verbo das pregações, não o verbo domesticado pela religião. O verbo real é vibração, é som que se alinha ao campo, é emissão que recria o mundo ao redor,
É o eco do Criador vibrando dentro da criatura. Esse verbo foi perdido. Ou melhor, foi calado, fragmentado em línguas mortas, enfraquecido por palavras vazias, ofuscado por discursos sem ressonância, mas ele não desapareceu. Está adormecido no corpo, adormecido na garganta, adormecido na frequência. Tote não pediu que o memorizassem, pediu que o sentissem, porque esse verbo não precisa ser entendido, precisa ser vivido. Ele não entra pela mente, entra pelo campo. E quando entra, reorganiza tudo. Ele cura onde a ciência desiste. Ele conecta onde a religião separa. Ele transforma onde o sistema paralisa. E mais do que isso, ele lembra ao corpo sua harmonia, lembra à alma sua origem, lembra ao espírito sua missão. O verbo verdadeiro é uma senha. E quando emitido com presença, o universo responde. As portas se abrem, as doenças recuam, as máscaras caem, as estruturas se reorganizam. Por isso, ele foi escondido. Porque não precisa de tradução, não precisa de autorização. Não pode ser comercializado. Quem reencontra o verbo não depende mais, não se curva mais, não se prende mais. E o reencontro não acontece fora, não está em livros, não está em doutrinas, está no campo, no silêncio, na emissão correta, na vibração que ainda pulsa por baixo do ruído do mundo. Neste capítulo final, deixamos claro, o código de Tote nunca esteve trancado, sempre esteve à vista, sempre esteve em ti, mas para reencontrar o verbo perdido, é preciso primeiro calar o falso, calar o barulho, calar os discursos, calar os comandos alheios. E então, finalmente, você escutará, não com os ouvidos, mas com o corpo inteiro, com a alma inteira, com a frequência que nunca deixou de vibrar, esperando que você lembrasse. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda vibra, ainda sente, ainda escuta o que o mundo tenta silenciar. Durante este episódio, não falamos de fé, falamos de frequência, falamos do código esquecido, do verbo que molda, do som que cria. Redescobrimos que o universo não começou com luz, começou com um padrão invisível, com uma ordem vibracional, com uma emissão que não pede entendimento, mas presença. O que Tote revelou nunca foi dogma, foi estrutura, foi arquitetura sutil, foi ciência espiritual. E a humanidade perdeu isso, não por acidente, mas por programação. Programaram o ruído, calaram os sons corretos, corromperam as frequências, transformaram o som em distração, transformaram a fala em mentira, transformaram o verbo em ruído. Mas agora você sabe que tudo vibra, sabe que tudo responde, sabe que a realidade é moldável e que o campo escuta tudo o que você diz, tudo o que você pensa, tudo o que você emite, molda o teu entorno. E se você mudar a frequência, tudo muda com você. A cura começa com uma vibração, a criação começa com uma intenção e a libertação começa quando você para de repetir e começa a emitir. Este episódio não é sobre misticismo, é sobre lembrar o que estava embutido no teu corpo, na tua voz, no teu campo. O código de Tote ainda vive. E ele não está nas tabuletas, está no silêncio, está na emissão certa, está no retorno ao som original. E agora, compartilhe isso com quem precisa lembrar, com quem vive anestesiado por sons falsos, com quem sente que há algo errado na frequência do mundo, com quem está prestes a acordar. E principalmente, compartilhe com jovens, com os adolescentes, com os que ainda estão formando sua identidade, sua sensibilidade, sua vibração.
porque são eles os alvos. E se eles forem ensinados a emitir, o sistema não terá mais como contê-los. Se este projeto ressoou com você, você pode ajudar a manter esse campo vibrando. Super Thanks, aqui no YouTube. PayPal, francisvalade@hotmail.com. Chave Pix, francis.valade@gmail.com. Ou através da nossa loja oficial, com estampas que carregam a memória em forma de símbolo. Neste mundo onde até a fala foi sequestrada, nos lembrar o som original é o primeiro ato de libertação. Obrigado por escutar, obrigado por vibrar, obrigado por ser parte ativa de uma emissão que ainda pode mudar tudo. Holograma histórico, para quem ainda emite verdade. Até o próximo episódio. Anunnaki, Keperua, Anunnaki, Tokabu Empet, Anunnaki.